No final do século XIX, enquanto a Europa fervilhava em mudanças políticas e a América se industrializava, um homem simples, de origem italiana, começava uma caminhada silenciosa que influenciaria profundamente a fé cristã no Brasil. Seu nome era Luigi Francescon, e embora poucos fora da congregação cristã no Brasil conheçam sua história, seu legado atravessou oceanos, atravessou sistemas religiosos e deixou marcas que ainda hoje moldam milhares de vidas. Luigi Francescon nasceu no dia 29 de março de 1866, na cidade de Cavasso no Ovo, na região de Friuli, norte da Itália. Criado dentro da fé católica, como era comum na Itália daquela época, Francescon cresceu em um ambiente marcado pela tradição e pelo apego à religião institucional. Ainda jovem, migrou com sua família para os Estados Unidos, em busca de melhores condições de vida. Foi em Chicago, já no fim do século XIX, que Francescon começou a se envolver com a Igreja Presbiteriana Italiana. Lá, teve acesso direto às Escrituras e aos poucos começou a questionar práticas e doutrinas que não via fundamentadas na Bíblia. Esse desejo de viver uma fé mais próxima da verdade apostólica se tornaria o motor de sua vida. Ele não estava atrás de novas formas, mas da restauração da simplicidade e da pureza espiritual descrita no Novo Testamento. A primeira grande ruptura aconteceu em 1900, quando Francescon foi desligado da Igreja Presbiteriana. A causa, ele havia passado a defender abertamente a doutrina do batismo por imersão e da cura divina, baseando-se no exemplo de Jesus e dos apóstolos. Suas ideias, embora profundamente enraizadas nas Escrituras, foram vistas como ameaça à estrutura tradicional da Igreja. Isso, porém, não o deteve. Em vez de se revoltar ou criar contenda, Francescon passou a reunir-se em casa com um pequeno grupo de irmãos que compartilhavam da mesma busca por uma fé viva e bíblica. Ali nascia um movimento de retorno às origens da igreja primitiva, sem placas, sem títulos, sem rituais humanos, apenas irmãos unidos pelo Espírito. Por volta de 1907, Francescon teve contato com o movimento pentecostal que surgia em Los Angeles, especialmente a partir do famoso avivamento da Rua Azusa. Ele participou de reuniões onde o Espírito Santo se manifestava com dons espirituais, profecias e línguas, e entendeu que o mesmo poder que operava nos tempos dos apóstolos continuava ativo. A partir daí, passou a pregar não apenas o batismo nas águas, mas também o batismo com o Espírito Santo, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa nova experiência trouxe mais separação. Muitos o acusaram de fanatismo. Outros o consideraram herege, mas Francescon permaneceu firme. Convicto de que Deus estava restaurando sua igreja, começou a visitar outros imigrantes italianos nos Estados Unidos, compartilhando a doutrina que havia recebido. As reuniões cresciam em número, mas mantinham a simplicidade. Oração, leitura da palavra, cânticos espontâneos e manifestações do Espírito Santo. Foi então que, em 1910, Luigi Francescon entendeu que precisava viajar para o Brasil. Segundo relatos, ele recebeu essa direção diretamente de Deus, em oração. Sem dinheiro, sem apoio institucional e sem sequer falar o português, ele embarcou para o sul do Brasil com o propósito de levar a doutrina apostólica aos imigrantes italianos que ali viviam. Desembarcou no estado do Rio Grande do Sul e começou a visitar colônias italianas. Seu foco era claro: pregar a palavra pura, incentivar o batismo conforme a fé e esperar a manifestação do Espírito Santo. Francescon não trazia um plano de fundar igrejas, nem cargos, nem sistemas humanos. Seu objetivo era plantar sementes, e foi exatamente o que fez. Os primeiros frutos começaram a surgir. Vidas se entregavam, outros irmãos começavam a pregar com ele, e pequenas comunidades de fé se formavam. Não havia prédios próprios, púlpitos luxuosos ou campanhas de marketing. Tudo era feito nas casas, nos galpões, às vezes ao ar livre, mas a presença de Deus era sentida de forma intensa. Após sua primeira viagem, retornou aos Estados Unidos, mas voltou ao Brasil em outras ocasiões, sempre com o mesmo propósito: fortalecer os irmãos, ordenar cooperadores, encorajar os novos convertidos e manter a simplicidade do Evangelho. Foi assim que, aos poucos, o movimento iniciado por Francescon foi crescendo, sem pressa, sem alarde, mas com profundidade. A doutrina era centrada em alguns pilares fundamentais: a autoridade das Escrituras, o batismo nas águas por imersão, o batismo com o Espírito Santo, a oração constante,
a fé na cura divina, a simplicidade no culto e a direção do Espírito Santo em todas as decisões da igreja. Nenhuma prática era adotada sem base bíblica, nenhuma doutrina era imposta sem confirmação espiritual. Franchescon evitava ao máximo qualquer tipo de institucionalização. Recusava títulos como fundador ou pastor-chefe e dizia que a obra era de Deus, não de homens. Seu zelo era tanto que, segundo relatos, chegou a repreender irmãos que queriam dar destaque à sua imagem. Ele queria desaparecer para que Cristo aparecesse. Essa mentalidade, radicalmente contrária à cultura religiosa de sua época, foi um dos pilares da identidade da congregação cristã no Brasil. Mas nem todos concordaram com suas decisões. Houve divergências, inclusive entre irmãos próximos. Alguns desejavam organizar a igreja de forma mais tradicional, com cargos definidos e maior estrutura. Franchescon insistia na direção direta do Espírito, sem interferência humana. Essas diferenças geraram separações e influenciaram os caminhos que o movimento tomaria nos anos seguintes. Mesmo assim, a semente já estava plantada. E havia algo nesse início que chamava a atenção: a ausência de protagonismo humano. Nenhuma foto nos altares, nenhuma biografia oficial, nenhum nome na fachada. Apenas a frase, Congregação Cristã no Brasil. O que importava não era quem começou, mas quem continuava a dirigir a obra. Com o passar dos anos, aquilo que começou como um pequeno movimento de fé tomou proporções maiores. O evangelho anunciado por Luigi Franchescon começava a alcançar outros estados brasileiros, especialmente o Paraná e São Paulo. O que impressionava era a fidelidade com que os ensinamentos bíblicos eram aplicados e o respeito às manifestações do Espírito Santo. Os cultos não seguiam liturgias formais, nem roteiros humanos, mas ocorriam sob oração e plena dependência de Deus. Entre 1913 e 1920, a mensagem da congregação já havia se espalhado em diversas regiões do país. Franchescon retornava ao Brasil sempre que podia, fortalecendo os grupos e orientando irmãos sobre como manter a obra fiel à doutrina original. Um dos aspectos mais marcantes desse período foi a escolha de irmãos que seriam usados como cooperadores, diáconos e posteriormente anciães, sempre por meio da oração e da busca pela confirmação espiritual. Franchescon fazia questão de frisar que ninguém deveria se auto-intitular líder. A liderança na congregação deveria ser reconhecida pelo corpo da igreja e confirmada pelo Espírito Santo, através de dons espirituais e sinais claros de humildade, sabedoria e temor a Deus. Esse padrão, raro em tempos de igrejas centralizadas em figuras carismáticas, firmava um modelo de governo eclesiástico que pretendia ser completamente guiado pelo alto. Foi durante esse tempo que surgiu a primeira ata da Congregação Cristã no Brasil, no ano de 1927, registrada em São Paulo. Essa ata oficializava a existência jurídica da igreja no país, estabelecendo seu nome, Congregação Cristã no Brasil, e reforçando os princípios bíblicos que a guiavam. Entre os pontos estabelecidos estavam a não remuneração de cooperadores e ministros, a ausência de hierarquias denominacionais e a rejeição ao ecumenismo e ao envolvimento político. Contudo, essa institucionalização causou desconforto para Franchescon. Mesmo sendo necessária para a regularização da igreja diante das autoridades civis brasileiras, ele temia que o movimento perdesse a essência espiritual em troca de uma estrutura humana. Ele acreditava que a obra deveria permanecer leve, descentralizada e puramente espiritual, para não cair nas armadilhas da burocracia e da vanglória. Esse ponto é crucial para entendermos por que, até hoje, a congregação cristã no Brasil tem práticas tão diferentes de outras igrejas. Não há culto de aniversário pastoral, nem campanhas financeiras, nem pregações motivacionais com foco em prosperidade. Tudo isso é reflexo direto da visão de Luigi Franchescon, que sempre apontava para Cristo e jamais para si mesmo. Ele também influenciou diretamente os ensinos da doutrina da modéstia, tanto na vestimenta quanto no comportamento dos fiéis. O silêncio das irmãs no culto, o uso do véu, a reverência ao entrar na casa de oração e a ausência de palmas ou coreografias são aspectos que remetem ao desejo de preservar um ambiente sagrado, reverente e centrado exclusivamente em Deus. Até mesmo a música da congregação carrega a marca de Franchescon. Ele incentivava o uso de hinos congregacionais sem acompanhamento emocional excessivo, com foco na letra e na harmonia, como forma de adoração reverente. Assim, surgiram os primeiros hinários,
inicialmente com versões traduzidas de hinos italianos e norte-americanos, que com o tempo foram adaptados para o contexto brasileiro. Mas apesar da forte presença no Brasil, Francescon jamais deixou de atuar nos Estados Unidos. Ele continuava pregando em Chicago e outras cidades americanas, onde a congregação cristã também crescia entre imigrantes italianos e, posteriormente, outras nacionalidades. Sua missão era dupla: fortalecer a obra nos dois continentes e manter a unidade da fé, mesmo que os contextos culturais fossem diferentes. Francescon nunca buscou reconhecimento público. Não há monumentos em sua homenagem erguidos por sua própria vontade. Ele não escreveu autobiografias, nem fundou escolas teológicas com seu nome. Seu foco era a Bíblia, a oração e a dependência total de Deus. Esse desapego ao ego humano tornou-se um dos grandes legados do seu ministério. Porém, mesmo com sua intenção de preservar a unidade, divisões começaram a surgir. Após sua morte, ocorrida em 1964, alguns grupos tomaram rumos distintos. Em certas regiões, a congregação foi se adaptando culturalmente, enquanto em outras manteve rigidez absoluta. Algumas decisões passaram a ser tomadas com mais peso administrativo do que espiritual, o que gerou críticas internas e externas. Ainda assim, é inegável que a obra que Francescon iniciou permanece viva. A congregação cristã no Brasil, com todas as suas particularidades, representa uma das maiores expressões do cristianismo não denominacional no país. Seu modelo de simplicidade, reverência, foco na Bíblia e na ação do Espírito Santo ainda atrai milhões de pessoas em busca de uma fé autêntica e desprovida de interesses humanos. Hoje, muitos sequer sabem quem foi Luigi Francescon. Ele não é cultuado como santo, nem lembrado com títulos pomposos. Mas a sua vida foi, e continua sendo, uma referência de obediência, humildade e coragem espiritual. Seu desejo não era fundar uma igreja, mas restaurar a comunhão dos primeiros cristãos, conforme os ensinos de Jesus e dos apóstolos. E é exatamente por isso que seu legado permanece firme. Não porque ele quis aparecer, mas porque ele soube desaparecer. Que a história de Luigi Francescon nos inspire a viver uma fé mais pura, mais simples e mais centrada em Cristo. Afinal, como ele mesmo dizia, a obra é do Senhor, e a ele pertence toda a glória.